Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica no estúdio Companhia Casa da Sogra para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas e músicas e uma agenda cultural para vocês. Então vamos lá, o que nós vamos falar hoje? O livro da Vila Sônia, comemorações do dia, momento musical, que nós vamos ter um momento musical bem bacana, que eu estou bem eclética nisso, né? A estreia do quadro Falando de Arte com Leonora Teles Pires, ela está iniciando hoje. A política, conhecendo política com a professora e geopolítica Selma Prado. E voltamos já já. Revista Seja Mais Bairro. Anuncie aqui seus produtos e serviços das regiões do Butantã, Caxingui, Vila Sônia, Monte Quêmio, Ferreira e Periperi. Contato através do e-mail sejamaisbairro@gmail.com ou através do Facebook www.facebook.com/sejamaisbairro. Deise Seara, artesanatos em EVA e confeitaria, bolos, doces, salgados, www.facebook.com/Deise Seara ou ligue 95050 1101. Quero fazer um agradecimento ao Ulisses Galucci da GECOM. E também um agradecimento à minha amiga maravilhosa, Tânia Voz. Um beijo para você, Tânia, e muita luz para você, muita energia boa, tá ok? Bom, a partir de setembro nós teremos um quadro para falar de educação e ensino. Então nós vamos falar isso mais tarde, vamos ter várias coisas novas a partir desse ano, né, do final do ano, tá? Que nós já estamos indo para o final do ano, né? Já passamos da metade. Bom, é importante que eu sempre digo no meu programa, eu não falo de religião política, apenas de história, não discuto religião e política, apenas de história. Caso alguém queira e até deva comentar alguma coisa sobre suas opiniões quando nós falamos de política ou de algum assunto que se entende ser religioso, pode discutir, pode falar, argumentar, colocar mais assuntos, você pode não concordar ou concordar, tá, complementar, né? Esse programa é nosso, é para nós nos ensinarmos. Eu ensino vocês e vocês me ensinam. Adoro dar aula, né? Dei aula há 17 anos e eu adorava porque eu aprendia muito com os alunos, né? E cada vez que você dá aula, não é simplesmente você pegar, olhar o livro e você falar. Não, existe uma pesquisa, pelo menos da minha parte, de uma pesquisa muito grande para você dar aula, tá? Pelo menos nas matérias que eu dei. Então vamos lá. Vou falar. O livro da Vila Sônia. Dia 30 de julho eu postei o segundo vídeo sobre a história da chácara com o Bob e a senhora Ernestina, que foi a caseira, onde hoje é o condomínio Quintas do Murumbi, ela mora lá, tá? Hoje num apartamento, inclusive no vídeo, depois do vídeo eu tirei umas fotos do apartamento dela, onde dá para ver vários pontos da Vila Sônia do lado oeste. Então, bom, eu achei super bacana, né? Dá para ver onde nós morávamos, a casa, eu achei que ficou bárbaro. E daqui uns 15 ou 20 dias eu vou fazer um outro vídeo lá, mostrando como que continua sendo, né? Lá continua sendo a chácara. Alguns lugares, alguns jardins foram preservados, então a casa foi preservada, eu repito, é um restaurante, eu vou almoçar lá e mostrar para vocês como que é, falar da comida também, de tudo que tem lá, para que vocês possam visitar também a chácara. E o vídeo vocês podem assistir no canal do YouTube, Débora Histórica, está lá, tá? Como tudo, Débora Histórica não é só o programa, são outras entrevistas que eu faço, são outros arquivos que eu faço, são outras histórias também. No primeiro vídeo, onde o Márcio Sanzi fala sobre a Vila Sônia, ele lembra que ele levou um carro que o padre da igreja Santo Antônio do Caxingui ganhou
do avô, do Bob, e aí ele levou lá na chácara, o próprio Márcio, ele era ainda novinho, tal, aí foi dirigindo aquele carrão lá, e lembra que a Tina, né, que ela é chamada, ela recebeu ele, ela foi muito gentil. Então é muito legal vocês verem a entrevista também, para quem não viu, do Márcio, que ele está falando sobre isso, inclusive, tá? Então são amigos, tá? O Bob também mora lá, é claro, né? Tá ok? Então vamos lá. Comemorações dos dias. Dia 1º foi o Dia Nacional do Selo. Eu fui colecionadora de selo, não lembro se eu ainda tenho selos, eu acho que sim, alguns selos, né? Quando eu era adolescente eu colecionei vários selos, depois eu parei, né? Que fez uma coisa mais difícil, você tem filhos, aí você tem trabalho, e aí estuda, e não tem muito tempo para certas coisas, e é uma coisa que eu gosto muito, eu adoro selos. Então, ele é comemorado no Brasil e homenageia a emissão do primeiro selo postal pelos Correios Brasileiros em 1843. O primeiro selo do Brasil foi o Olho de Boi, lançado pelo Império no dia 1º de agosto, nos valores de 30, 60 e 90 réis, que é igual a real, tá? É igual a real o nome, réis em português. Tornaram-se os selos mais famosos do país. A ideia para a estampa do primeiro selo brasileiro, em primeiro momento, era reproduzir a imagem do imperador Dom Pedro II, igual fizeram na Inglaterra, né, que foi um dos selos é a Rainha Elizabeth. Após muitas discussões, as autoridades concluíram que os carimbos de selos acabariam afrontando a imagem da majestade. O Brasil foi o primeiro país do continente americano e o segundo do mundo a emitir selos postais com o objetivo de facilitar a correspondência entre diferentes partes do mundo. A série Olho de Boi circulou durante o período de 1 ano. Sua primeira impressão deveria ser de 6 milhões de unidades de 30 réis, porém, sua tiragem ficou em 1.141.994. O de 60 réis teve como tiragem final 1.502.142 selos e o de 90 réis 349.182. Só uma coisinha que eu lembro quando eu falo esses números, né? Eu lembro que eu ensinava aos meus alunos a ler a numeração e era super difícil você ler a partir dos 1000, né? Bom, isso não tem nada a ver com o dia da comemoração do selo, tá? O valor de cada selo correspondia à distância que a carta deveria percorrer. Os de 30 réis eram para as distâncias curtas, de 60 para as distâncias intermediárias, e os selos com a impressão de 90 réis serviam apenas para correspondências internacionais. Por ser um país que contribuiu com a história dos selos, o Brasil ganha destaque entre as comunidades filatélicas do mundo inteiro. E algumas curiosidades para vocês. Filateria é o estudo dos selos postais, metodicamente colecionados. Paixão, mania, hábito, gosto de colecionar selos. Eu tenho gosto de colecionar tudo. Sou uma colecionadora só na minha cabeça, né? Porque eu não tenho espaço para colecionar. Tem gente que coleciona carrinhos. Eu acho muito bacana isso. Bom, no dia 3 de dezembro de 1839, uma lei inglesa estabeleceu a chamada Reforma Postal e em 6 de maio de 1840, a Inglaterra emitiu o primeiro selo postal do mundo. O primeiro selo emitido na Inglaterra reproduz a figura da rainha Vitória, que na época regia o país. O selo ficou conhecido como penny black ou 1 centavo preto, mas tem o selo da Rainha Elizabeth também. Depois do Olho de Boi, os selos mais conhecidos são inclinados de 1844, Olhos de Cabra de 1850 e Olhos de Gato de 1854. O Brasil começou a emitir selos comemorativos em 1900.
E cada país tem sua própria data comemorativa em celebração à data de lançamento. Então, se vocês forem perceber os selos comemorativos, tem vários, né? Tem os selos do Nordeste, tem selos de tudo quanto é jeito aqui no Brasil. Bom, essa fonte eu tirei, é uma redação de Raquel Suzin e o site Rank Brasil, R-A-N-K Brasil. Quem quiser saber mais, consulte esse site. Dia 2 de agosto, dia do início da cultura nordestina. A cultura nordestina é bastante diversificada, uma vez que foi influenciada por indígenas, africanos e europeus. Tudo misturado, junto e misturado. Os costumes e tradições muitas vezes variam de estado para estado. Deem uma olhada no site mundoeducação.bol.uol.com.br. Está na tela, tá? Então, vocês deem uma olhada aí no site. No dia 3 é dia do capoeirista, também uma tradição nordestina. É celebrado o dia do capoeirista e da capoeira. É uma das maiores expressões culturais afro-brasileiras. A capoeira também fazendo parte da cultura nordestina. Em 2008, a manifestação foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro, sendo registrada como um bem cultural da natureza imaterial. O Mark Dacascos veio para o Brasil, ele fez acho que 2 filmes, né, sobre capoeira, e ele também é um jogador de capoeira. O Mark Dacascos aprendeu aqui no Brasil, lá na Bahia. Mark Dacascos é um ator, tá? Ele fez uma série há muitos anos atrás chamada O Corvo. Eu sou apaixonada por filmes também. Um pedaço das músicas mais famosas na capoeira, que nós vamos ouvir já já, que chama-se Paranauê, Paranauê, Paraná. E eu vim de Angola. Muito Dia 3 é dia do tintureiro, muito bacana isso. Hoje em dia a gente não fala mais tinturaria, eu acho que ninguém tinge roupa hoje em dia. Hoje é mais lavanderia, né? Eu não sei, não acho que as pessoas tingem roupa hoje. Antigamente tingia-se roupa, inclusive tinha as tintas assim que ficava velha a roupa. Hoje, se nós formos, as coisas são tão porcarias que hoje, se nós formos colocar roupa para tingir, a roupa dissolve, né? E é mais fácil a gente dar e comprar outra nova. Hoje as roupas não são tão mais caras quanto antes, né? Então acho que hoje ninguém tinge roupa. E tem todo você põe a tinta e tem que esquentar, deixa a tinta de molho. Eu desconheço de pessoas, apesar que eu sei que tem tinta para vender, para tingir tecido, mas eu não sei se tem gente ainda que faz isso com a própria roupa, a não ser que faça artesanatos, aí vai e tinge, né? Tá? Então vamos lá. É o mesmo dia de Santa Lídia, que é a padroeira dos tintureiros. É uma história interessante isso. Por isso, nesse dia é comemorado também o dia do tintureiro. Santa Lídia foi uma das primeiras cristãs na Europa. A tinturaria teve grande importância desde 2000 a.C. e a profissão de tintureiro era muito valorizada. Nesta época,
Esta atividade estava ligada também aos tempos onde as roupas sagradas usadas pelos sacerdotes eram tingidas. Na Mesopotâmia e no norte da Síria, por volta de 1500 a.C., apareceram grandes centros laníferos que exportavam sua produção para outras regiões. Por exemplo, para o Egito, onde os tintureiros introduziram uma grande variedade de panos coloridos, vermelhos, amarelos, azuis, verdes, e eu ia adorar, que eu adoro cores. Também listrados. Essa santa, ela era judia, Santa Lídia, né? Lídia, judia, comerciante de púrpura. Ela converteu-se ao cristianismo batizada por São Paulo. Sua cidade, Tiatira, na Ásia, tornou-se notável em razão dos famosos tecidos de púrpura e da indústria de tinta. A púrpura é uma matéria corante vermelho escuro usada antigamente para tingir tecidos. Então, dia 3 de agosto é o dia dos profissionais que dominam a técnica de tingimento de lã, juta, algodão, seda, etc. Essa arte é tão antiga quanto a humanidade, acredita-se que a descoberta por acaso, talvez por causa de alguma mancha acidental. O certo devia estar mexendo lá nas plantas, tal, aí a planta colocou assim igual manga, né? Você bota uma manga numa blusa, numa camiseta branca e vê, nossa, olha, tingiu minha blusa de amarelo, né? O certo é que a possibilidade de alterar as cores e brincar com seus matizes sempre aguçou a criatividade do ser humano. No Egito, há mais de 6.000 anos antes de Cristo, as roupas tingidas pelas cores vibrantes eram privilégios dos faraós e sacerdotes, como eu disse acima, estabelecendo uma divisão de castas sociais, né? Ou seja, o mais alto grau usava uma cor, depois o outro usava outra. Isso existe ainda, né? As mulheres e homens usavam pinturas no rosto e nos cabelos, extraídas de raízes e cascas de árvores misturadas com óleos e gorduras especiais que lhes davam consistência e durabilidade. Então veja bem que pintava-se um rosto, né? Chama-se maquiller em francês, que significa pintar a cara, né? Então já usava-se a maquiagem, já usava-se a pintura no rosto. Essas técnicas foram difundidas pelas margens do Nilo e ultrapassaram as fronteiras do continente e se mesclaram com as já conhecidas pelos outros nativos e assim foram disseminadas por todos os povos do mundo. Ou seja, os indígenas têm já conhecimento de cores, de pinturas no rosto, tudo através das raízes. E a fonte nisso, matéria completa, no site Portal São Francisco. Mais um dia comemorativo, dia 4, dia da campanha educativa de combate ao câncer, tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o cuidado constante com a saúde por meio de medidas que podem prevenir o câncer. É importante, inclusive, que vocês pesquisem mais no site que está aí na tela. Que isso daí, inclusive, sobre câncer, sobre HIV, essas coisas, saem na televisão, saem matérias, tudo, então não tem tanta necessidade de eu fazer uma matéria maior aqui. Não é uma coisa escondida, né? Dia 5 é o Dia Nacional da Saúde, tem o objetivo de chamar a atenção para a prevenção de doenças em geral. Então saiba mais também no site que está aí atrás. Bom, nosso momento musical de hoje é escolhida também do meu acervo pessoal, de Fritz Kreisler, violinista vienense, nascido em 2 de fevereiro de 1875 e falecido em 29 de janeiro de 1862. Nós vamos ouvir um pouco dessa música e vejam o link na tela.
agora nós vamos apresentar para vocês o nosso novo quadro, Falando de Arte com Lenora Teles Pires, uma artista premiada nacional e internacionalmente, tá? E vamos trabalhar essa cultura, né, essa arte que ela vai passar para você. Depois vocês podem fazer perguntas, argumentar, falar com ela, conversar com ela através do nosso Face, tá? Então vamos lá. Lenora, com você. Falando de Arte, com Lenora Teles Pires. Bom, hoje vamos dar início ao programa Falando de Arte, que será um quadro dentro do programa que a Débora gentilmente me cedeu. E nós sempre vamos estar falando de coisas interessantes relacionadas ao mundo da arte, exposições, técnicas, estilos, visitar lugares que tenham obras de arte, museus, galerias, residências, enfim. Nós vamos trazer para vocês momentos de reflexão, de alegria, por que não dizer de alegria, porque uma obra de arte representa a própria vida, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte contemporânea, que ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, numa tentativa de romper com a arte moderna. Como arte moderna, nós podemos citar o surrealismo, que se enquadraria nesse estilo, né? E os artistas voltaram-se às verdades do seu próprio inconsciente e uma reconstrução, uma tentativa de reconstrução da sociedade logo após a Segunda Guerra Mundial. E a percepção do tempo, a consciência ecológica são fortes fatores que influenciam a arte contemporânea. Né? E o reaproveitamento de materiais de ferro, aço, tudo é colocado em esculturas, na pintura, então é uma nova forma de expressão, né? E também temos uma pessoa que muito nos representa, que é o artista plástico Romero Brito, nesse tipo de arte. E a revolução digital e consequente globalização, que é um período mais recente da contemporaneidade. E por falar em contemporaneidade, a Carmen Pousada lançou o seu terceiro volume sobre arte contemporânea, que se chama Arte Brasileira na Contemporaneidade, e do qual eu tenho a honra de participar. E quem quiser adquirir o livro, pode adquirir na galeria, na InGallery, até o dia 6 deste mês. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada na galeria, na InGallery, com esse evento que, nossa, choveu de gente, foi um sucesso. E ainda dá uma olhadinha, olha que interessante, que animação. Também quero ressaltar que
que o Museu de Arte Contemporânea da USP, que da Universidade de São Paulo, foi inaugurado em 1963 e se encontra no Ibirapuera. Eles têm mais de 10 mil obras e é um patrimônio cultural de grande valor, com artistas nacionais e internacionais. E vocês podem visitar, aqueles que têm o interesse em conhecer melhor a arte contemporânea e se entrosar melhor com essa linguagem, que visitem esse museu, que é bem interessante. E também vai haver na Oca, que nós vamos passar as imagens para vocês, que é um local de arte também no Ibirapuera, né? E a mostra a Paralela Design é uma empresa que há mais de 10 anos mantém-se como painel do que melhor se produz em design autoral, alta decoração e artesanato contemporâneo no país. Então, ela reúne designers consagrados ao lado de talentos nascentes e artesãos habilidosos. A feira é uma oportunidade do público conhecer uma ampla gama de lançamentos inovadores, tornando-se pauta obrigatória no roteiro de feiras neste setor. Então, vai ter lojistas, arquitetos, decoradores, designers, artistas plásticos. Também vou estar participando com uma obra bem interessante, que a temática vai ser o tempo, né? Então, esse é uma troca de ideias, possibilidades, pesquisas, onde cada artista mergulha num tema que é o tempo, com a sua criatividade e sensibilidade, para enxerga inúmeras possibilidades de criação de objetos com a sua arte. Quer dizer, ele utiliza alguns objetos representando o tempo na sua arte. O estúdio, Siaco Estúdio, é quem está promovendo essa exposição. É um escritório de arte localizado em São Paulo. E desde 2003, a Tânia, que é uma pessoa gentil, maravilhosa, curadora desse espaço, ela organiza e faz a curadoria de exposições nacionais e internacionais. Chicago, Las Vegas, Lisboa, Londres, Nova York, Paris, enfim, vários países, e em galerias e feiras de arte. Então, a Tânia tem o objetivo de desenvolver a carreira dos artistas, exibindo seus trabalhos para um vasto público, através de livros de arte, agendas, catálogos, divulgando em sites, mídias sociais e criando projetos diferentes e especiais que ampliam um público alcançado. E agora tem uma coisa muito interessante que a Tânia fez, que ela criou, foi uma ideia dela, da criatividade dela, fazer guarda-chuvas com a temática do quadro da obra de arte. E é um projeto muito bacana que chama Chovendo Arte. E também ela faz o dog art, que são cachorros pintados, e como teve aquela exposição nas ruas de boi, ela está fazendo com os cachorros. Isso é muito lindinho, eu já tive o privilégio de pintar um cachorrinho. E ela também tem a função de ajudar ONGs que se preocupam com causas importantes através de doação da parte dos lucros. Eu vou deixar aí com vocês o telefone da Tânia Siaco, o site dela, né? Caso algum artista que se interesse em participar com ela dos projetos, tem a minha referência, a minha indicação. E mais uma vez, muito obrigada pela audiência, pela visão de vocês da arte. Vamos juntos participar desse momento de arte. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Falando um pouquinho de política, como sempre, a nossa continuação da terceira parte, né, da nossa série Conhecendo Política com Selma Prado.
Conhecendo Política, com Selma Prado. Bom, como funciona o sistema político brasileiro, né? O sistema brasileiro, ele é um sistema bem republicano, acima de tudo, e ele é federativo, né? Então, na realidade, nós temos até que um sistema bem democrático, porque você vota, né? E você vota direto no candidato, essa é a parte mais interessante. Porque, por exemplo, existem alguns sistemas, como o sistema norte-americano, que você vota em um delegado que vai votar por você. Isso ninguém sabe aqui. Ou poucas pessoas sabem aqui, né? Na realidade, nos Estados Unidos, você não vota diretamente no presidente da República. Você vota nos delegados, é por isso que as convenções, que os delegados são aqueles shows enormes e se gasta muito dinheiro, porque na realidade você tem que conquistar os delegados. E os delegados é que vão acabar realmente elegendo as pessoas qualificadas, lá é assim. Você elege o delegado que, em tese, é qualificado o suficiente para poder votar para presidente. O Brasil... E quais são? E quantos são esses delegados? Não vou entrar no mérito, porque esse negócio é tão complicado que eu não vou entrar no mérito Depende do distrito, depende da região, depende do estado. Não dá para entrar no mérito. Não, achei que fosse assim. Não. X delegados, um de cada estado, né? Tá. Então, vamos... E uma das coisas que acontece no Brasil é que a gente vota muito na pessoa sem saber direito como ela vai trabalhar, o que ela vai fazer e por que ela vai fazer. Tá? E a primeira coisa que nós temos que descobrir, porque para desvendar a função de cada um, isso demanda um outro programa, viu, Débora? Não adianta ficar animada que não dá para falar disso hoje. De qualquer maneira, o Brasil, ele é uma república federativa presidencialista. Tá legal? Que eu voto no presidente. Olha só que coisa. Que legal, aliás, eu né? voto no presidente. Quando eu voto no presidente, eu voto no vice. O Brasil tem um histórico de deixar mais vice no poder do que o próprio presidente. Entendeu? Mas ele é uma república federativa presidencialista, tá? Aonde o chefe de Estado, ele é eleito temporariamente. Nós temos agora, ele é eleito por um determinado período. Ele não é monarca que vai sair de lá num caixão, não. Ele é eleito temporariamente e ela é federativa. E aí tem uma coisa bem interessante, porque os estados são dotados de autonomia política. Tá? E ela é presidencialista, porque o presidente, ele exerce duas funções. Ele é chefe de governo e chefe de estado. Agora vamos voltar um pouquinho para falar essa questão dos estados serem dotados de autonomia política. Bom, existem alguns tipos de federalismos, tá? Então eu tenho uma federação de estados independentes. É o caso, por exemplo, norte-americano. O que acontece nos Estados Unidos? Que o Brasil também é uma república federativa. Pô, por que lá é diferente do Estados Unidos? Estados Unidos é diferente do Brasil. Primeiro, ele é uma federação de estados independentes. Cada estado norte-americano tem sua própria constituição. Cada estado norte-americano é o gestor dos seus recursos. Certo. Certo? E existe uma constituição nos Estados Unidos que é praticamente uma carta. Lá tem 10 itens. E a partir destes 10 itens, se traça as constituições estaduais. Então, muitas vezes, o que é permitido em um estado não é permitido no outro. Certo. E isso acontece nos Estados Unidos direto. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte. Certo? Certo. Tem estado onde um cidadão vai no Walmart e compra um fuzil AR-15 e leva para casa, basta ele mostrar a carteira de motorista. Tem estados em que é necessário que ele apresente, por exemplo, um documento de que ele não é uma pessoa perigosa.
para poder ter aquela determinada arma. Então, resultado, tem estado que aceita o casamento homoafetivo e tem estado que não aceita o casamento homoafetivo. Então, tudo isso depende de uma Constituição, que é uma Constituição estadual. O Brasil também tem isso, mas nós não somos uma federação de estados independentes. Então, o que acontece? São Paulo tem sua própria Constituição. Por exemplo, São Paulo tem uma das legislações mais avançadas quando se trata das questões de gênero. De gênero. Sim. Inclusive com relação aos os diversos grupos, nós temos uma legislação extremamente avançada, certo? A população, o grupo LGBT, ele tem um amparo na Constituição do Estado de São Paulo que ele não tem em outros estados. Isso poucas pessoas sabem, acho que Exatamente, só uma deles, né? Porque é uma lei estadual. É aí que começa a tais das leis estaduais. Mas é municipal? Estadual. 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 Ela está na nossa Constituição Estadual. Tem outra coisa que é muito interessante. Por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela pode promulgar uma determinada lei, que começa no município e depois passa para o Estado. Por exemplo. E ela pode passar para a União também? Pode. Eu vou dar um exemplo bem interessante disso. Muita coisa nasce em São Paulo e se expande para o resto do Brasil. Por exemplo, até os anos 90, você não era obrigado a usar cinto de segurança. Não era. De jeito nenhum. De repente, o Estado de São Paulo, ele baixa uma lei. Certo? Ele baixa a seguinte lei. E essa lei foi uma lei feita pelo governo mesmo. Governo do Estado. Tá? Em São Paulo, todo mundo vai ter que usar cinto de segurança. E aí você começa, né? A prefeitura é obrigada, ela está abaixo do governo do Estado, ela é obrigada a seguir aquela determinada lei. Não há impedimento, não é inconstitucional. Os carros têm cinto de segurança, então as pessoas vão ter que usar cinto de segurança para diminuir acidentes. Certo? E a partir daí você começa. Essa lei, ela vira uma lei municipal, que pega, por exemplo, pode ter nascido uma lei proibido fumar. Vou falar de uma outra. Proibido fumar em lugar público. Essa é uma lei municipal que se estende para a esfera do Estado e que depois se expande para todo o Brasil. A questão do cinto de segurança, a mesma coisa. Ela é uma lei que nasce em São Paulo, atinge todo o município, depois atinge todo o Estado e finalmente atinge o país. Então, várias leis que começaram aqui em São Paulo, ou começaram na Câmara dos Vereadores de São Paulo, ou começaram na Assembleia Legislativa de São Paulo, ou mesmo lá no Palácio dos Bandeirantes, acabam se tornando uma lei nacional. Se torna uma lei nacional. Por exemplo, tem uma lei que aos poucos ela já começa a caminhar. Qual é a lei? Cidade Limpa. Certo. E não adianta, hoje, se o prefeito entrar e disser, eu vou encher a cidade de outdoor, não adianta, a população de São Paulo não vai aceitar mais isso. Ela não quer mais isso. Foi uma lei que, quando ela foi criada, ela trouxe bastante discussão, porque a cidade vai ficar feia, porque a cidade é mais colorida, é mais iluminada, se tiver outdoor, se tiver... No final acabou, todo mundo teve que mudar a fachada de loja, acabou a brincadeira. E hoje, nós paulistanos, eu, por exemplo, quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu estranho muito aquele monte de outdoor, aquele monte de propaganda, aquela você poluição, fica poluído, aquela poluição visual, que graças a Deus, né, nós aqui não sofremos mais. Então, quando você sai hoje de São Paulo, e vai mesmo para Santos, vai
porque é uma lei municipal. Você vai para uma cidade do interior e vê aquele outdoor, você fala, outdoor, entendeu? Eu só não quero ver um, tudo bem, eu só não quero ver um montão. Então, resultado, existem leis que podem nascer em um determinado município, onde vive o cidadão, como eu já tinha falado, o cidadão vive no município, se estender para o Estado e acabar se estendendo para toda a nação. Então, resultado, quando a gente fala que o Brasil é uma federação, eu tenho que lembrar disso. As pessoas não sabem, mas existe toda uma Constituição que é do Estado de São Paulo, é a nossa Constituição. Por exemplo, há outras coisas aqui que nascem aqui em São Paulo e que se estende para todo o Brasil. A Revolução de 32, que nós comemoramos agora, né? Lembramos agora no dia 9 de julho, ela foi fundamental para que todas as mulheres pudessem votar. Se as mulheres votam hoje no Brasil, é graças a essa revolução, a essas pessoas que morreram, lutando, inclusive, aspas, uma verdadeira loucura, mas elas meio que queriam a independência de São Paulo em relação... E para saber mais um pouco sobre isso, tem o Dr. Naves Ferraz, que ele também comenta, ele é defensor público federal e chefe da Defensoria Pública aqui de São Paulo, então nós podemos... também ouvi-lo, porque ele faz uns vídeos curtos, né? É medium.com/@navesferraz, ok? Então, está na tela também para vocês, é interessante ouvir o que ele fala, tá bom? E aí, depois de uma política, depois do quadro da Lenora, que é maravilhoso, depois um pouco de política, vamos um outro momento musical aqui, também escolhida do meu acervo, a música Pájaro Campana, de Félix Pérez Cardoso, o músico paraguaio. E essa música está sendo tocada por Romualdo Correia e seus conjuntos de harpas, eles também são paraguaios, tá? E a minha gravação, na verdade, é só de harpa, mas no link vocês vão ouvir um pouco diferente, né? Pra gente não ter aqueles problemas de YouTube, cortar meu programa, tá ok? Então, eu adoro essa música, faz muito tempo que eu tenho do meu acervo cultural. Então, vamos lá. Agenda cultural, peguem suas agendas e já reservem os dias para os seguintes eventos. Dia 9 de agosto, lançamento do livro Empreendedores de Sucesso de Patrícia Tui, no Yacht Clube Santo Amaro, na rua Edson Regis, 481, Jardim Guarapiranga, às 11 horas da manhã. Dia 18 de agosto, Reptiles e Horizonte Paralelo são duas bandas de pop rock no Bar Velho Oeste, na rua Antônio Mariani, 322, na Previdência, a partir das 20h30. E dia 25 de agosto, Rock Frajola com o Horizonte Paralelo, duas bandas também de rock e pop. A Rock Frajola é pop autoral, tá? No Bar Velho Oeste, também na rua Antônio Mariani, 322, a partir das 20h. E para encerramento do nosso programa, nós vamos ouvir a maravilhosa Grace Jones com a música Stranger. E eu espero que vocês curtam isso. Tenham uma excelente semana. Até o próximo programa. Um beijo para todos.